Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Karina, de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar uma videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, que estejam estudando, fazendo as atividades, vendo os vídeos, né? E em caso de dúvida, gente, é só enviar lá na plataforma, estarei lá para respondê-los. Vamos à nossa videoaula de hoje. Nós iremos falar das populações tradicionais e território. Continua sendo a unidade 3, então hoje nós iremos finalizar a unidade 3, tá? Tá nas páginas 86 a 91. Lembrando que essa unidade 3, ela faz parte do segundo bimestre, que já começamos essa unidade lá no dia 4 de maio. Vamos relembrar um pouquinho da nossa aula passada? Falávamos sobre a população mais velha, né, que é a população idosa, que é a população que tem uma expectativa de vida muito maior, tá? E essa população, ela acabou ganhando, né, força através dos seus benefícios com relação à boa alimentação, à saúde, né? Então os idosos, eles estão se cuidando mais, eles estão fazendo mais atividade física. O governo, ele está incentivando essa procura, né, de vida saudável aos idosos, tá? Então, os idosos também, eles têm os seus direitos, né? Ele acabou tendo uma constituição, uma lei que vem amparar todos os idosos, então a população mais velha acabou ganhando tudo isso. Falávamos também sobre as pirâmides etárias, né, que é um demonstrativo gráfico sobre a distribuição da população. Geralmente, a pirâmide etária, ela vai demonstrar para vocês a população homem e mulher, né, a diferença entre eles através da idade, né, o fator idade, a questão da expectativa de vida entre homens e mulheres. E nessa questão da pirâmide etária, nós falávamos também que acaba morrendo mais homens do que mulheres, porque os homens, eles acabam tendo um certo tipo de preconceito ou de medo de se cuidar, de ir ao médico, mas essa história está se modificando, né? Porque hoje em dia os homens também estão procurando, os jovens, né? Os jovens rapazes estão procurando se cuidar. E aí nós iremos falar das populações tradicionais no território. Essas populações tradicionais no Brasil são diversas, né? Desde o período colonial, antes da colonização, então já tinha-se essa população. E são os povos indígenas, quilombolas, cerrados, ribeirinhos, caiçaras, tá? Então, ao longo da história, as populações tradicionais, elas começaram a enfrentar problemas, né? Que problemas são esses? Problemas relacionados à expulsão, problemas relacionados à invasão de território, a questão da discriminação étnica, religiosa, né, as condições de vida. Então, durante muito tempo, essas populações tradicionais, elas acabaram sofrendo com esses problemas. Com relação à invasão, quando a gente fala de invasão, são os produtores agrícolas, né, pecuaristas, madeireiros, mineradoras, garimpeiros, né, que eles querem o quê? O espaço, né, dessas populações indígenas, das populações quilombolas, né, e o que eles fazem? Eles começam a abrir ruas, né, hidrelétricas, fazer grandes obras, né? E aí eles começam a invadir o espaço que são de moradia para os índios. Outra coisa também é a pressão do mercado imobiliário, porque eles começam a querer retirar os indígenas desses locais. Para quê? Para fazer casas de veraneios, condomínios, hotéis no litoral próximo, né, para ter um contato mais firme com a natureza, né? Existe também a questão do preconceito, da discriminação, porque muitos setores da sociedade, né, eles têm essas tradições, né, os seus cultos religiosos, né, as suas culturas, né? Então o índio, ele cultiva muito os hábitos da natureza, né? E aí muitas das vezes isso serve de vamos dizer, de fatores
de discriminação e de preconceito. Além dos quilombolas, né, que são os descendentes de escravos, que têm as suas danças, né, as suas religiões afrodescendentes, que muitas das vezes são fatores de preconceito e discriminação. E aí, outra coisa também é com relação aos direitos e à sobrevivência dessa própria cultura, né? Então, muitas das vezes, esses espaços, eles são degradados, porque muitas comunidades, elas dependem desses espaços para ter a sua preservação de cultura, a ocupação do espaço, e aí eles começam a ocupar. Porém, os indígenas, né, os quilombolas, essa população, ela começa a ir em defesa, né, dessa ocupação desse território, e elas querem também diminuir os impactos ambientais, frear a questão do desmatamento, a questão da preservação dos rios, dos córregos, que eles acabam, de certa forma, poluindo, tá? Então, muitas comunidades tradicionais, elas acabam indo muito além da sobrevivência. Muito além da sobrevivência e da preservação da cultura, porque eles acabam tendo esse direito, né, essas técnicas, para que eles consigam, por fim, salvar o meio ambiente, que é o lema deles. E aí, nós temos as populações e terras indígenas. São mais de 250 povos indígenas no Brasil, 40 deles fazem parte de populações vizinhas, tá? De países que são vizinhos ao nosso. Eles contêm a sua cultura, a sua tradição, a sua manifestação própria religiosa. Eles encontram-se muito em áreas urbanas ou rurais, tá? Mas a grande maioria vive em áreas urbanas ou próximo às áreas urbanas, tá? Que são os índios, né, que vivem próximo, que já se habituaram aos conceitos urbanos. E essas terras, né, eles acabam tendo as condições físicas, culturais, né, seguindo seus costumes, suas tradições, e existem muitas terras que não foram demarcadas pelo governo. O que é não ser demarcada pelo governo? É que, muitas das vezes, o governo, ele não marcou, né, direcionou aquela terra como uma terra indígena. E aqui a gente pode observar nesse gráfico de pizza que a região norte é a região onde concentra a maior distribuição de terras indígenas, tá? E que hoje em dia vem sofrendo bastante problemas. Outra coisa também é o direito desses povos indígenas por lei, que envolve essa demarcação, né? Então, a gente só consegue demarcar um território, né? Só consegue dizer que aquela terra é indígena ou não se for um território que foi demarcado, né, pelo governo. Senão, a gente não pode dizer que aquela terra é indígena. Então, por eles não ter a demarcação, o que acaba acontecendo? Muitas pessoas acabam se aproveitando disso, né? Madeireiros, né? Grandes indústrias acabam se aproveitando disso e invadem, né, o espaço deles e acabam explorando. E eles querem brigar. Com essa briga, acaba gerando o quê? O aumento da violência. Em 1970, houve um grande movimento indígena no Brasil, né? Que eles começaram a conquistar os seus direitos. E aí, eles conquistaram os direitos, as suas terras, através da Constituição de 1988, tá? Então, a terra protegida, que é demarcada pelo governo, então, é uma área de proteção ambiental, você não pode explorar, tá? Tudo isso é lançado pelo governo. E aí nós temos também as populações e terras quilombolas. Quem são os quilombolas? Os quilombolas são os escravos, né? As descendentes de escravos, né? De famílias que foram escravizadas, tá? Que se afastaram dessas áreas, então eles fugiam das áreas que eles eram explorados, fugiam e iam viver em fazendas abandonadas, né, em casas abandonadas, em regiões abandonadas, e ali começaram a surgir as populações quilombolas, né?
Hoje em dia, nós temos mais de 3.000 comunidades quilombolas, tá? A maior parte são em áreas rurais, também existe na parte urbana. Ela também foi constituída em 1988, eles passaram a ter os direitos às terras que habitavam e poucas foram regularizadas, tá bom? Nem todas são regularizadas. Existem problemas com relação à condição de vida precária, a pressão sobre as terras, né? Porque muitos deles, como não foram demarcados, também, assim como os índios, eles sofrem essa pressão de terras, tá? Essa condição também de vida precária entre eles. Espero que vocês tenham entendido a aula. Deixo para vocês a atividade da página 88, 91, 94 e 95. Boa aula, boa semana, bons estudos e até a próxima. Em caso de dúvida, estarei na plataforma para ajudá-los.